Bom dia. Estamos mais uma vez aqui para ler a palavra do Senhor Jesus e aprender mais um pouco dele. E diz assim a palavra em Atos capítulo 4, versículo 31, na parte B, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem anunciava a palavra de ousadia de Deus? Os cristãos, aqueles os quais foram escolhidos. Então, como é maravilhoso nós, hoje, observarmos que nós também podemos fazer nos dias de hoje o mesmo que faziam os primeiros seguidores de Jesus e desfrutar dessas mesmas bênçãos. Bem, depois do milagre do Pentecoste, quando todos foram cheios do Espírito, está escrito em Atos 2, versículo 4, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, continuando em Atos 2, versículo 6, na parte A, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros. O que quer dizer isso? Então, Atos capítulo 2, versículo 12. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. E o que Pedro fez? Pedro, ele estava pregando aos judeus as profecias que está escrita em Joel e em Davi a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu? Como consequência disso, vamos ler Atos capítulo 2, versículo 41, que diz assim: as consequências de tudo que eles fizeram. Foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao Evangelho de Cristo. Bem, continuando, Pedro com a sua mensagem, ele ressaltava a palavra de Deus. E foi tão poderosa na sua influência que foram salvas ali naquele dia 3.000 almas. Então a palavra de Deus é tão persuasiva hoje na vida dos cristãos fiéis quanto o era naquele tempo, amados. Quando um cristão profere a palavra a alguém, o Senhor está falando através daquela pessoa. E a sua palavra é sempre eficaz. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, depois da cura milagrosa, lá do coxo à porta do templo, onde está em Atos 3, versículo 11 e 12, que diz assim: todo o povo correu atônito para junto deles. Deles quem? Os discípulos. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Então Paulo ali, ele deu um testemunho dinâmico a todos. Falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo, citando também a palavra sobre Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e todos os profetas, amados. O resultado foi, qual foi o grande resultado? Atos capítulo 4, que diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, quando você leva a palavra, quando a pessoa ouve a palavra e creem no testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, o que ele é, o Salvador do mundo, podemos entender que a palavra ela é gloriosa. O valor dessa palavra. Então, depois que o Espírito Santo desceu sobre os cristãos lá em Jerusalém, e os milagres começaram a confirmar o testemunho dos cristãos acerca de Jesus, seguiu-se uma perseguição terrível. Os dias de hoje continuamos nessa perseguição em vários países. Então, muitos foram ali, olha, espancados, presos, apedrejados e até mesmo decapitados. Amado, hoje nós estamos vivendo num mundo onde muitos cristãos estão sendo queimados vivos, enforcados, decapitados, sim, crianças. Uma devastação enorme. E nós estamos aqui. O que fazemos? Estamos realmente levando essa palavra? Então,
Eu quero te dizer que naquele momento empreendeu-se um movimento para organizar a beneficência aos pobres e às viúvas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, lá em Atos 6:2, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Atribuíram valor supremo em compartilhar a palavra com as pessoas. Essa é uma grande lição para os cristãos dos nossos dias. Não é tão vital para o cristianismo como dar primazia à palavra do Senhor, levar e compartilhar. O poder de Deus está na palavra dele para a salvação. Então, amado, aqueles cristãos dedicados resolveram, lá em Atos 6:4, que diz assim, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Apesar de serem trabalhadores comuns como nós, incultos, muitas vezes como nós, sem formação erudita, eram ali pescadores, carpinteiros e outros tipos de profissões, assim como nós nos dias de hoje. Eles eram, porém, amados, bem-sucedidos como testemunhas de Jesus Cristo, porque davam a palavra o destaque que lhe pertence. E o efeito da revolução e da resolução que tomaram foi: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. Pessoas comuns que ensinavam a palavra convenceram muitos sacerdotes naquela época, os quais tinham estudado a fundo vários textos, mas a palavra nunca se tornará uma realidade viva para aqueles que não a compreendem, para aqueles que não a querem. Ela se tornará uma palavra viva e eficaz na vida daqueles que creem verdadeiramente na grandiosa palavra de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Então, que neste dia tenhamos um dia abençoado na graça da paz do Senhor Jesus e que você possa levar a palavra de salvação onde você estiver, no momento em que você estiver, porque o mundo e as pessoas estão necessitadas desta palavra. Então, Deus te abençoe e que você tenha um bom dia em Cristo Jesus.